Bom dia, mais uma vez. Voltamos aqui com a nossa live, né, dos minutos de orações. Tivemos aqui umas intercorrências, e aí a live foi interrompida, mas já voltamos aqui, onde hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema da transição planetária, né? E eu vinha dizendo que a gente vai olhar para esse lado da transição planetária, não exatamente como tem sido olhado, né, por tantas outras pessoas, mas trazendo mesmo para a nossa consciência. Seja bem-vinda, amore. A live caiu e a gente voltou, mas estamos aqui. E aí eu nem vou mais compartilhar fora, né? Quem sentir de vir vai chegando, mesmo que não seja naquele link, é nesse. E vamos então fazer as nossas orações matinais desse dia, agradecendo aos mentores espirituais responsáveis pelos minutos de orações, agradecendo também aos nossos anjos da guarda, individuais e familiares, aos guardiões do nosso país, do nosso planeta, para que aqui possamos conversar, despertar as nossas consciências, expandir a consciência para aquilo que é requerido de nós, para nós, sobre esse tema, sobre a transição planetária. Que assim seja. Transição planetária. E esse tema da transição planetária é algo que muitas vezes ele assusta um pouco a gente, né? As pessoas, elas ficam receiosas de ouvir sobre a transição planetária quando escutam. São tantas falas também em torno da transição planetária, né? Algumas pessoas conectam com o fim do mundo, conectam com o apocalipse, mas hoje eu quero chamar a gente para olhar, né, para esse tema da transição planetária, olhando também para as nossas consciências. Os espíritos nos dizem que os tempos são chegados. A gente tem no capítulo 18 da Gênesis, se eu não me engano, onde fala que os tempos são chegando para a transformação do planeta, né? Mas, na verdade, essa transformação do planeta, como já dizia Hermes Trismegistus, o que tem em cima tem embaixo, o que tem dentro tem fora. Então, a gente não pode desconsiderar que o que está acontecendo no nosso planeta hoje, de algum modo, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu vibro, porque isso transforma a realidade em que eu vivo. E como todos nós estamos conectados, aquilo que eu sinto aqui se conecta com o que o outro está sentindo aqui próximo e até mais distante. Então, a pergunta hoje, a reflexão maior, né, é o que nós temos feito dentro de nós para auxiliar nessa transição planetária? Que tipo de agente eu tenho sido para auxiliar na transformação? Será que em algum momento meu papel é de polarizar, é de intolerância, é de julgamento? E tudo isso responde, né?
as mudanças do clima, os fenômenos naturais, eles estão acontecendo muito devido àquilo que nós estamos, é como uma resposta ao que nós temos enviado. As guerras, porque todos somos um. Então, tudo está muito conectado, né? Quando a gente pensa que, e sente muitas vezes que esse tempo se acelera muito, né? E a gente vê que 24 horas a gente não consegue. Às vezes está dando uma pausa aqui, né? Está aparecendo para mim que está dando alguma interferência na conexão, mas a gente vai aqui. Se derrubar, a gente volta, enfim. E aí o que eu quero trazer é isso, né? Quem eu estou me tornando durante esse processo de transição planetária? Qual é a minha responsabilidade comigo, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu vibro, com aquilo que eu sou? Qual é a minha contribuição para os meus familiares? Qual é a minha contribuição? Pois é, falou aqui que está travando. Está conseguindo ouvir agora? Ela deu umas travadinhas e a gente teve umas interferências do campo e eu tinha entrado aqui às 8 e caí, aí consegui retornar e ela já travou depois que eu entrei aqui de novo umas 3 vezes, né? Mas qualquer coisa ela vai ficar salva também no YouTube, porque aí lá acredito que a gente não vai ter essa interferência, né, que está tendo aqui. Agora melhorou, né? Tá bom. Então, vamos voltar aqui para nós, para nossa reflexão, né? É no capítulo 18, realmente, onde Allan Kardec fala que a humanidade atravessa um processo de renovação moral. Nunca o fim da Terra, o fim do planeta, né? Assim, como a gente pensa, como a gente acha que é o mundo que vai acabar, na verdade, o que está acabando é aquele tempo, aquela consciência que nós tínhamos até então, para que a partir de uma nova consciência a gente dê prosseguimento a um mundo que está indo para o caminho da regeneração. E nesse caminho de regeneração, ainda vão ter algumas dores, alguns sofrimentos, mas não tanto quanto nós vivemos aqui, nesse mundo atual de provas e expiações, onde muitas vezes essas provas e expiações também acontecem através das calamidades, como a gente tem visto, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, sobretudo, é para a importância da nossa expansão de consciência, para o nosso crescimento espiritual, para que eu possa ser um agente de colaboração nessa transição do planeta. Não achar que tudo depende do outro, que tudo depende do planeta por si só, dos fenômenos naturais, né? Eles não são da nossa responsabilidade. A gente não tem interferência no que acontece no planeta, porque a gente tem interferência naquilo que eu vibro, naquilo que eu sou, naquilo que eu deposito no solo, daquilo que eu deposito na atmosfera, com as escolhas que eu faço, né, do que eu produzo, do próprio lixo que eu produzo, né? Então, é algo que começa aqui dentro de nós. Quando Jesus trouxe todas essas falas para nós, que ele veio trazendo através dos ensinamentos, ele nunca teve a intenção de disseminar medo, insegurança, ódio, desprezo, vingança. Na verdade, ele sempre disseminou para nós a esperança. Sede perfeitos,
amai-vos uns aos outros. Bem-aventurados os pacificadores. Quando que esse mundo vai mudar? Quando o nosso coração mudar. Porque o coração, lembra que Jesus falava, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a gente só pode falar aquilo que tem no coração e vigiar os pensamentos. Porque às vezes a gente vai alimentando muitas questões no nosso pensamento que a gente ouviu, que o outro falou. E esse outro nem sempre são os outros que estão junto com a gente fisicamente, mas são aqueles irmãozinhos que já não têm mais o corpo físico, mas que têm um corpo espiritual. E fica muito mais fácil para eles, sem o corpo físico, se conectar com aquilo que a gente está pensando, com aquilo que a gente está sentindo, e ficar aqui, ó, trazendo sugestões de pensamentos, de sentimentos, de desconfiança, de medo, de insegurança. Mas cabe a cada um de nós também escolher onde eu quero colocar minha energia. Se aquilo que eu estou ouvindo, que eu estou sentindo, me fortalece ou me enfraquece. Se me fortalece, então eu vou sustentar. Se aquilo me enfraquece e eu ainda não sei lidar com isso, eu preciso deixar. E muitas vezes acontece exatamente o contrário. São comentários que nos enfraquecem, sugestões do que está acontecendo com o planeta, do que pode vir a acontecer, né? A gente viu agora muitas falas, né? Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso enfraquece a gente, enfraquece a nossa fé. Já tem outras coisas que, ah, não, é esse caminho aqui, eu vou por aqui e isso me fortalece. E essa é a minha responsabilidade, de fazer essas escolhas para que eu possa ser um agente na transição planetária daquilo que, daquele mundo que eu desejo viver quando eu aqui voltar, para aqueles que acreditam em reencarnação, para que eu possa voltar aqui. Porque aqueles que não fizerem a sua parte pela transição desse planeta, eles serão convidados a ir para outros planetas, viver em planetas inferiores. Outros, né, que já passaram aqui nas provinhas, vão para outros planetas mais evoluídos. Mas, no geral, nós voltaremos para cá. Mas que mundo eu quero encontrar quando eu voltar para cá, sabendo que eu sou responsável por aquilo que eu fiz, sabendo que eu posso voltar aqui através de um descendente meu há algumas gerações? E que planeta eu deixei para essas gerações? Que tipo de pessoa e de consciência eu deixei para os meus próprios descendentes? Porque a gente vive esse tempo onde nós falamos muito da frequência, da energia, da vibração. Independente dessas interpretações, é preciso que a gente observe a nossa vida cotidiana, aquilo que a gente vivencia, que tudo isso influencia as nossas escolhas. Se eu alimento o medo o tempo todo, a insegurança, são elas que vão guiar a minha vida. E elas vão guiar também, de alguma forma, aqueles que estão aqui ao meu lado. E estão sendo guiadas por aqueles que estão ao meu lado, por aqueles que estão vibrando naqueles pensamentos, sentimentos, emoções. Então, sim, é muito importante
eu observar também com quem eu escolho estar, onde eu escolho demorar, conversar. Aquelas conversas, elas me fortalecem, elas me enfraquecem. Aquelas pessoas, eu fico bem quando eu estou junto delas, eu saio dali com uma energia fortalecida, com uma esperança fortalecida, com mais fé em Deus, com fé de que tempos melhores virão, ou eu saio dali com baixa astral, ou eu saio dali com falta de confiança, falta de fé, descrença, medo. É sobre escolhas. É sobre eu reconhecer aquilo que não faz mais sentido para mim. Sobretudo nessa semana, né? E eu digo assim, na verdade, ao longo do mês, né? Eu sou terapeuta integrativa também, sistêmica. Trabalho muito com a visão sistêmica e também com um pouco do conhecimento do planeta. E esse período que a gente está vivendo aqui de lua minguante é esse período da gente limpar a nossa casa interna, da gente limpar a nossa casa externa, da gente liberar sentimentos, pensamentos, emoções que não nos fortalecem, que muitas vezes a gente vem trazendo lá dos nossos antepassados e a gente só repete, sem nem se dar conta se é aquilo mesmo que eu quero. Mas não é só sobre isso, é nesse período eu olhar e reconhecer também se essas amizades que eu tenho são aquelas que eu quero permanecer com elas, ou se já não faz mais sentido para mim, ou se eu devo deixar ir e liberar isso. E vigiar e orar é observar também se aquilo que eu sinto, se aquilo que eu vibro, se aquilo que eu sou é algo sobre mim, sobre o que eu quero, ou é algo que se repete na minha ancestralidade? E aí eu vou trazer aqui alguns questionamentos, algumas reflexões, na verdade, para nós mesmos, tá? Que notícia nós alimentamos mais? Quais são as notícias que eu demoro vendo no meu celular, que eu acesso pela televisão, pelo jornal, para quem ainda lê jornal, pelas conversas, pelos grupos do WhatsApp, pelas conversas pela família? Quais são as palavras que a gente repete diariamente? A gente tem disseminado por onde a gente vai, a começar por nós, esperança ou desânimo. Nós oramos mais ou nós reclamamos mais? Nós confiamos mais ou nós duvidamos mais das pessoas? Ou nós tememos mais? Que legado nós estamos deixando para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para o nosso planeta? Que mundo nós estamos ajudando a construir? Qual é a nossa participação para essa transição planetária, para esse mundo de regeneração? Porque nós não podemos esperar um novo mundo sem nós nos tornarmos esse novo mundo, sem nós nos tornarmos uma pessoa nova, uma pessoa que tem gestos de bondade, que trabalha o perdão, a oração, uma atitude amorosa com as pessoas. É assim que a humanidade se transforma. É assim que eu dou a minha contribuição para a transição planetária.
trazendo para mim a minha responsabilidade. A responsabilidade nas escolhas que eu faço a cada dia. Já já a gente está aqui, de novo, envolvido com a escolha do nosso representante político, estadual, nacional. Qual é a escolha que mais cabe com aquele planeta que a gente deseja viver? Com aquele planeta que eu sei que se eu estiver ali e se ele existir daquela forma, eu estou bem, a minha família estará bem. Que nós façamos essas escolhas de forma consciente. Não aquele que alguém disse, ou que aquele que não tem chance é melhor eu ir nesse, mas eu não concordo com os valores deles, porque a transformação ela começa nas mínimas coisas. Isso é só cada um de nós que pode fazer. Então, nesse momento, eu quero agradecer aos nossos amparadores espirituais, aos nossos guias e mentores, pela presença aqui conosco, agradecendo e rogando que essa paz nos envolva toda a humanidade, alcance aqueles que vivem no medo, na desesperança, que o amor substitua o ódio, que a compreensão ocupe o lugar da intolerância. Que nesse momento nós possamos visualizar todo o nosso planeta envolvido por uma luz dourada, uma luz que acolhe todas as nações, todos os povos, todas as famílias, em retroativo e além. Que possamos agora visualizar uma luz verde que envolve toda a nossa natureza, os rios, os mares, inspirando-nos o cuidado e o equilíbrio. Que uma luz rosa nos envolva os nossos lares, os nossos familiares, com a luz do perdão e do amor incondicional. Que a luz azul, azul celeste, que desce do mais alto do céu, nos inspire a serenidade, o discernimento e, sobretudo, envolva aqueles que têm responsabilidades na condução da nossa nação, despertando as suas consciências e o seu compromisso com essa transição planetária. Que, acima de tudo, o Senhor dos universos, do céu e da terra, envolva cada um de nós e nos inspire a ter coragem, esperança, para sermos esse instrumento de paz, de confiança, de união, de luz. Que a regeneração do planeta aconteça, sobretudo e primeiramente, dentro de cada um de nós e em nossos corações. Gratidão, gratidão, gratidão. E hoje nós tivemos aqui algumas interferências, né, na live, tá tudo bem, acredito que no YouTube vai ficar melhor, quem quiser acessar depois.
Às 10h08, eu encontro vocês, aqueles que sentirem, no meu Instagram, eridanmourão.terapeuta, para nós fazermos movimentos constelatórios. Então, se você tem um tema, quer trazer para constelar, eu aguardo vocês lá, tá bom? Gratidão. Quem não puder, a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã. Até lá. Gratidão. A gente se vê. Até breve. Sempre às 8 horas da manhã, às 10h08. Eu coloco os vídeos no YouTube na quinta-feira até o meio-dia e na sexta-feira também coloco outro, o do exercício sistêmico. Até lá. Gratidão. Eu vejo vocês.